Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais uma ideia de caixa organizadora. E nesse vídeo eu vou montar a caixa com vocês desde o início. Para fazer a base e a lateral, eu vou usar essa caixa de produto de limpeza que eu peguei no supermercado aqui perto de casa. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir a caixa. Para isso, eu só retirei o durex que estava colado no fundo da caixa e a cola que estava segurando a lateral da caixa. Com a caixa aberta, eu comecei fazendo as marcações para fazer o fundo da caixa. Para isso, eu marquei no papelão um retângulo com 25 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Reparem que para poder usar o máximo possível do papelão, eu estou fazendo as marcações bem próximas às laterais do papelão, deixando de lado apenas os pedaços que fazem parte das abas da caixa, porque como tem aquelas dobras, isso não daria um efeito tão interessante, né, para nossa caixa. Depois de fazer as marcações, eu recortei o retângulo do papelão usando o estilete e a régua, mas se você quiser, você também pode fazer isso com uma tesoura. Enquanto eu corto o retângulo aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, se for novo por aqui, a assinar o sininho de notificações, a ativar, o sininho de notificações e a deixar o like se você estiver gostando do vídeo. Já para fazer a lateral da caixa, eu vou usar o restante do papelão. Para isso, eu comecei fazendo a marcação para retirar essa parte da aba da caixa, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Como eu não consigo cortar as coisas de forma retinha, eu sempre gosto de fazer as marcações medindo com a régua e depois eu faço o corte usando o estilete ou até mesmo uma tesoura. Eu vou cortar o papelão com 25 centímetros de largura, porque essa é a altura que eu quero que a minha caixa tenha. Com isso, foi só ir fazendo a marcação de 25 centímetros ao longo de todo o papelão e depois fazer o corte usando o estilete. Aqui é importante que o comprimento desse papelão seja em torno de 110 centímetros. Se for menor, você vai ter que emendar um pedaço de papelão no outro para que você consiga fazer toda a lateral da caixa para a base que nós cortamos anteriormente. Agora, se a sua base for menor, você vai precisar de um pouco menos de comprimento de papelão. Antes de montar a caixa, é importante que você enrole o papelão da mesma forma que eu estou fazendo aqui no vídeo. Porque como a caixa que nós vamos fazer, ela tem os cantos arredondados, isso vai facilitar na hora de colar a lateral na base da caixa. Eu enrolei o papelão de um lado e depois eu virei o papelão e enrolei ele do outro lado também. Isso se chama amaciar o papelão, para poder ficar mais fácil de trabalhar com ele. Como eu disse, a nossa caixa terá os cantos arredondados. Para isso, eu peguei uma tampinha de plástico, posicionei ela em cada canto do papelão e risquei o formato arredondado. Depois de riscar, eu só cortei em cima das marcações com a tesoura. Para colar a lateral na base da caixa, eu usei a cola quente. Passei a cola em uma das pontas da lateral da caixa, no sentido do comprimento, e coloquei a base da caixa em cima. Reparem que eu comecei a fazer a montagem da caixa pelo meio de uma das laterais maiores da caixa. Aqui é importante colocar o fundo da caixa
bem próximo ali à ponta da lateral que você tá colando e segurar por alguns segundos até que a cola seque. Pode parecer difícil, mas é bem tranquilo de montar a caixa. Basta ir passando a cola quente bem próximo à ponta da lateral da caixa, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, e ir girando a base e colando em cima, segurando por alguns segundos até a cola secar. Para fazer o acabamento e unir as duas pontas do papelão, quando faltava ali cerca de uns 10 centímetros para terminar de colar, eu media a posição onde as duas pontas do papelão se encontravam e com a tesoura eu cortei as duas camadas do papelão do lado de dentro. Ou seja, eu cortei a parte lisa e a enrugada. Deixei apenas a parte lisa da parte de fora do papelão. Mas lembre-se que você tem que ter certeza que você pegou a posição certa onde as duas pontas do papelão se encontravam. Feito isso, eu só acabei de colar a lateral no fundo da caixa e depois foi só colar as duas pontas do papelão, também usando a cola quente. E aquela parte lisa do papelão, eu colei ela por cima, também usando, ali a cola quente. Pronto, agora nós já temos a base da nossa caixa montada. Para dar maior resistência à caixa, eu também colei a fita crepe em cima da parte do fundo da caixa, onde nós unimos com a cola quente. Passei a fita ao redor de toda a lateral, próxima do fundo da caixa, e para facilitar na hora de colar a fita para o fundo da caixa, eu dei alguns picotes na fita, com a tesoura e virei a fita, o excesso de fita, ali para o fundo da caixa. Eu também coloquei a fita crepe nas emendas da lateral da caixa, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, para garantir, que essa caixa aí não vai abrir com o tempo. E outro lugar que eu coloquei a fita crepe foi na boca da caixa. Colocar na boca é mais para ajudar no acabamento, quando a gente colar o tecido ali, essa parte ficar bem lisinha. Então, eu só passei a fita, dei alguns picotes com a tesoura e virei o excesso da fita para o lado de dentro da caixa. Eu vou encapar o fundo da caixa usando esse tecido tricoline na cor verde musgo. Eu cortei o tecido com cerca de 4 centímetros a mais que o comprimento e a lateral da caixa. Para colar o tecido no fundo da caixa, eu estou usando a cola branca. Passei a cola branca no fundo da caixa e espalhei muito bem com o pincel. Feito isso, foi só colocar o tecido em cima do fundo da caixa e alisar muito bem para retirar as marcações do tecido. O excesso de tecido que nós deixamos, eu vou virar para as laterais da caixa. Para fazer isso, eu cortei o tecido de forma arredondada nos 4 cantos da caixa e depois eu fiz vários picotes, no tecido, similar ao que nós fizemos na fita crepe. Passei a cola branca na lateral e virei o excesso de tecido para as laterais da caixa. Aqui não precisa deixar tanto tecido,
porque nós vamos fazer uma decoração ali em cima. É importante deixar só para não soltar com o tempo. Já para cobrir o interior da caixa, eu usei o mesmo tecido que eu usei para fazer o fundo da caixa. Eu cortei o tecido com cerca de 8 centímetros maior que a altura da caixa e com cerca de 3 centímetros maiores que o comprimento da caixa. Eu vou colar esse tecido com cerca de uns 4 centímetros a mais para o lado de fora da caixa. Para facilitar, eu fui fazendo a marcação de 4 centímetros em relação à boca da caixa em toda a lateral do lado de fora da caixa. Feito isso, foi só passar a cola branca. Eu comecei passando a cola branca do lado de dentro da caixa e espalhando essa cola muito bem com o pincel. E como nós vamos colar um pouco do tecido lá no fundo da caixa, reparem que eu também passei um pouco de cola lá no fundo da caixa, porque assim na hora que a gente colocar o tecido, ele já vai grudar nessa parte também. E na lateral, eu passei a cola somente até a marcação de 4 centímetros que nós fizemos anteriormente. Assim, foi só colar o tecido. Eu comecei por uma das laterais maiores, reparem que eu comecei ali exatamente onde tem a emenda, da caixa, e fui colando o tecido, deixando ali os 4 centímetros para a boca da caixa do lado de fora. Para unir as duas pontas do tecido e ficar com um bom acabamento, eu fiz uma bainha na ponta do tecido que irá ficar por cima. E para fazer essa bainha, eu apenas passei a cola branca na ponta do tecido do lado de dentro e dobrei o tecido, fazendo ali a dobrinha, que a gente chama de bainha. Feito isso, foi só acabar de colar o tecido do lado de fora da caixa e depois virar todo esse tecido para o lado de dentro da caixa, alisando muito bem ali com a mão para não ficar enrugado. Reparem que para poder ajudar o tecido, eu estou usando uma bucha, porque era o que estava mais próximo de mim ali no momento, mas você também pode pegar um pedaço de tecido e ir passando ele ali sobre o tecido para poder alisar bem e não ficar enrugado. Para o fundo do lado de dentro da caixa, eu cortei um pedaço de papelão com 25 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. São as mesmas medidas que nós fizemos o fundo do lado externo da caixa. Para fazer os cantos arredondados, eu fiz a mesma coisa. Peguei uma tampinha de plástico, posicionei ela em cada canto do papelão e risquei o formato arredondado. Depois de fazer isso, foi só ir ali cortando com a tesoura em cima das marcações. E para encapar este pedaço de papelão, eu cortei um pedaço de tricoline com cerca de 4 centímetros a mais que o comprimento e a lateral da caixa, coloquei a cola branca em um dos lados do papelão e espalhei muito bem essa cola com o pincel. Se você tiver um rolinho, ele ajuda a não deixar muita cola concentrada em alguma parte, é melhor que o pincel para fazer isso. Depois de espalhar a cola, eu só peguei o papelão, coloquei em cima do tecido e alisei ali bem para poder tirar as marcações do tecido. O excesso de tecido eu vou virar para o outro lado do papelão. Para isso eu cortei o tecido nos cantos, de forma arredondada. Fiz vários picotes no tecido, similar ao que a gente fez para fita crepe e também para o tecido do fundo, da caixa. E depois de fazer isso, é só você passar cola no papelão e virar esse excesso de tecido ali em cima.
Para colar o papelão encapado no fundo interno da caixa, eu também usei a cola branca, então coloquei a cola ali, espalhei ela muito bem com o pincel e encaixei o papelão em cima. Se você quiser, você também pode usar a cola quente. Como eu tô fazendo a maior parte com a cola branca, eu acabei usando ela ali para poder colar o papelão na parte interna. O importante é ir acertando esse papelão no fundo da caixa para que ele fique com um bom acabamento, para que ele se acerte ali e não fique nenhuma parte sobrando. Para encapar a lateral externa da caixa, eu vou usar a técnica do papelão enrugado. Cortei outro pedaço de papelão similar ao que nós cortamos para fazer a lateral externa da caixa, porém este agora eu cortei um pouco menor, ele tem 22 centímetros de altura. O papelão, ele possui 3 camadas, uma lisa, uma enrugada e outra lisa. Para usar a parte enrugada do papelão, nós precisamos retirar uma das partes lisas do papelão. E para fazer isso, basta você umedecer a camada lisa do papelão, a que você quer retirar, né? Com um pouco de água. Eu sempre uso um pano úmido para fazer isso e ir puxando a camada lisa com bastante cuidado. No início, eu confesso que é um pouco difícil de conseguir desgrudar as camadas, mas com o tempo você vai pegando prática e isso vai ficando mais fácil. Então você precisa ter um pouquinho de paciência. Porém, à medida que nós vamos desgrudando as camadas, a parte lisa vai se soltando mais fácil, conforme vocês podem ver aí no vídeo. Eu fiz esse processo, né, por todo o papelão, lembrando que o comprimento desse papelão é importante que ele tenha ali cerca de 110 centímetros para a gente conseguir cobrir toda a lateral da caixa. Se não tiver, você vai ter que fazer uma emenda. Depois de tirar a parte lisa do papelão, você vai perceber que vai ficar alguns pedacinhos de papelão pregados ainda. E para retirar esses pedaços de papelão, basta você pegar o pano úmido e ir passando em cima da parte enrugada do papelão, que esses pedaços vão se soltando. Depois de fazer todo esse processo, é importante você esperar o papelão secar para a gente poder ir para a próxima etapa. E olha que legal que fica o papelão. Vocês podem usar ele assim, que dá para fazer várias coisas com ele. Tem várias ideias aqui no YouTube, eu vou ver se eu trago mais algumas para poder inspirar vocês. Porém, eu vou pintar ele. Para pintar, primeiro eu passei uma demão de tinta branca em todo o papelão usando o pincel. A tinta branca que eu estou usando é a tinta da Acrylex. Como o papelão ele acaba absorvendo um pouco de tinta, eu sempre passo uma camada de tinta branca primeiro para depois vir com a tinta colorida. Esperei a tinta branca secar e passei 2 demãos dessa tinta chalk da marca Gliart na cor deserto. Para passar a tinta, eu também usei o pincel. Eu acho que aqui o pincel é a melhor opção para poder passar a tinta no papelão ondulado, porque a esponjinha ou o rolinho, ele não vai entrar, né, nas cavidades mais fundas do papelão ondulado, então não vai ficar com um bom acabamento. E com o pincel dá um pouquinho de trabalho, mas é só ter bastante paciência, né? E ir passando ali para poder cobrir bem o fundo branco, ou se você não usar o fundo branco, a parte marronzinha do papelão. Lembrando que eu passei 2 demãos dessa tinta na cor deserto. Dei a primeira demão, esperei secar e vim com a segunda demão. Para proteger esse papelão, eu passei uma demão de verniz acrílico brilhante da Acrylex. E para passar o verniz, eu também usei o pincel. E fui passando o verniz por todo o comprimento do papelão e esperei secar. Enquanto eu passo o verniz aqui, eu gostaria de te convidar novamente a se inscrever no canal, caso não seja inscrito, a ativar o sininho de notificações e a deixar o seu like. E olha que legal que ficou esse papelão.
Realmente dá para fazer várias ideias, né, com esse tipo de papelão ondulado. Para fazer uma alça para a caixa, eu cortei um pedaço de tecido tricoline, igual aquele que nós usamos para poder fazer o interior e o fundo da caixa, só que esse pedaço de tricoline, eu cortei ele com 28 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Também cortei um pedaço de barbante com 20 centímetros de comprimento. Colei o barbante de forma centralizada no tecido, usando a cola quente. Passei a cola quente do lado do barbante e colei uma das pontas do tecido em cima. E fiz o mesmo processo com a outra ponta do tecido. Essa é uma ideia de alça bem simples, né? Mas para quando a gente não tem outra coisa em casa para fazer como alça, também fica bonito na caixa. Nós vamos precisar de 2 alças como essa. Para colar a alça na caixa, eu usei também a cola quente e colei as alças nas laterais menores da caixa, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Aqui é importante deixar essa alça o mais centralizada possível. Fiz esse mesmo processo para colar a alça do outro lado da caixa. E para colar o papelão enrugado na lateral da caixa, eu comecei marcando o meio de uma das laterais maiores da caixa. Eu também comecei ali pela emenda, né, da caixa. Eu fiz a marcação tanto do lado do fundo quanto do lado de cima. Então, marquei o meio ali e eu usei essas marcações como ponto de partida para colar o papelão na caixa, né? Para colar o papelão enrugado na caixa. Para colar, eu também usei a cola quente. Essa parte é bem tranquila de fazer, basta ir passando a cola quente e colando o papelão em cima e lembrando de apertar bem esse papelão na caixa para que não fique espaço entre a caixa e o papelão. Cuidado para não passar a cola muito próxima ali à ponta do papelão enrugado, porque essa cola ela pode vazar e acabar ficando aparente ali. Aí a sua caixa não fica, né, com um acabamento tão bonito. No final, eu só cortei o excesso de papelão enrugado com a tesoura e uni as pontas usando a cola quente. E essa é a ideia de hoje, uma caixa organizadora super bonita e clean, né? E essa caixa a gente consegue limpar ela do lado de fora com um pano úmido, porque nós passamos um verniz para proteger o papelão. Eu fiz a minha caixa em tons verdes, mas você também pode fazer de outras cores. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da ideia. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se for novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E para me ajudar, deixa nos comentários ideias de vídeos que eu vou gravar para vocês. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo.